dos princípios norteadores da Lei de Falência, a Lei 11.101 de 2005, é a recuperação de empresa. Mas, embora seja comum chamar a lei de falência, a decretação de falência, nós já vimos, ela é utilizada apenas em último caso. A recuperação judicial, ela visa superar a situação que se abateu na empresa, manter o emprego dos trabalhadores e também os interesses dos credores. Mira na função social da empresa e no estímulo da atividade econômica para fomentar a economia. Foi uma das novidades trazidas pela Lei 11.101 de 2005. Por quê? Porque antes da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a legislação que cuidava do tema era o Decreto-Lei 7.661 de 45, que cuidava de falência e concordata. Não existia recuperação judicial. Então, além da falência, o decreto também previa a concordata, que aumentava os prazos ou então perdoava parcialmente as dívidas do empresário ou da sociedade. Com a publicação da lei, com a entrada em vigor da Lei 11.101, as concordatas foram, de certa forma, substituídas pela recuperação judicial. O mundo vive hoje um modelo comercial sem fronteiras, globalizado e dinâmico, fazendo com que as relações jurídicas exijam também mecanismos modernos e ajustados às reais necessidades de cada setor. A Lei 11.101 de 2005 oferece aos empresários e às sociedades empresárias a oportunidade de superar a situação da crise econômica financeira, sendo a recuperação das empresas um dos princípios norteadores dessa lei. A recuperação judicial é uma espécie de ação prevista lá no artigo 47 e vai até o artigo 74 da lei, que é utilizada para viabilizar a superação da situação de crise, seja de ordem econômica ou financeira, de uma determinada empresa. Com a recuperação judicial e a consequente preservação da empresa, nascem certas finalidades, como, por exemplo, a permissão da manutenção dos empregados, importantíssimo. Os empregados permanecem no emprego. E a manutenção também dos interesses dos credores. Além de tudo isso, nós temos o estímulo ao fomento da atividade econômica e da função social. No entender da professora Maria Celeste Moraes Guimarães, uma lei ela não pode por si só recuperar uma empresa. E que o Decreto-Lei 7.661 de 45, ele só agradava, na verdade, ele só piorava a situação de crise nas empresas, pois não oferecia soluções técnicas necessárias para vencer os gravames efeitos, que o desaparecimento de uma empresa acarreta à sociedade com a devida falência. Ela exemplifica com a solução da crise econômico-financeira, dando o exemplo da Varig, que não seria possível se não estivesse em vigor essa lei, a 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Porque se fosse no tempo do decreto-lei, a Varig já estaria falida. Então, a Varig, ela foi uma das mais bem-sucedidas empresas brasileiras do ramo de aviação. Ela passou a enfrentar sérios problemas financeiros em 2005, que culminou no início de um processo de recuperação judicial. Ocorre que esse processo de recuperação judicial da Varig não alcançou o êxito de restaurar a estabilidade financeira da empresa. E por isso, em 2010, teve sua falência determinada. A Varig ela foi a primeira empresa brasileira a ter sua recuperação judicial processada de acordo com a Lei 11.101 de 2005. Dando continuidade à recuperação judicial, ela será requerida judicialmente pelo devedor, desde que no momento do pedido ele exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos, em estado pré-falimentar. O juiz irá deferir ou indeferir o pedido do devedor. Caso o processamento da recuperação judicial seja deferido, o juiz, assim como na falência, irá nomear um administrador judicial, encarregado de gerir e administrar a empresa, cumprindo com as determinações fixadas pelo juiz. E o devedor irá apresentar um plano de recuperação,
Então, o devedor, ele apresenta um plano de recuperação para a superação das dificuldades financeiras, que tem por finalidade evitar perdas grandiosas para os credores, além de manter a empresa economicamente viável. O devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Durante esse período de 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução, a mudança, a transformação da recuperação judicial em falência. Assim que decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias. Mas, caso sejam cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto do plano, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará o pagamento de honorários ao administrador judicial, a apresentação de relatório do administrador judicial, também no prazo, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor, a dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. Além do mais esperado, a comunicação dessa recuperação judicial ao Registro Público de Empresas, que irá tomar as providências cabíveis. Em todos os atos, contratos, documentos firmados pelo devedor, sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. A recuperação da empresa, além de judicial, também poderá ser extrajudicial. É uma modalidade que exige uma quantidade menor de procedimentos em comparação à recuperação judicial. Além de ser menos burocrático, pode ser considerado, desde um ponto de vista financeiro, uma opção menos onerosa, ajustando-se melhor à realidade das médias e das pequenas empresas. Mas ambas as alternativas de recuperação podem ser utilizadas para evitar que a empresa encare a falência e, consequentemente, a paralisação de seus negócios. Nós sabemos que uma empresa fechada significa desemprego e não arrecadação dos tributos, dentre outras péssimas consequências. Nesta ordem, vem a tendência da diminuição da coercibilidade, visando a recuperação da empresa conforme o processo pré-estabelecido pela lei. Obrigada pela atenção e um grande abraço.